Olá, na aula de hoje nós vamos tratar do tema controles de gestão de riscos dentro do curso Fundamentos de Governança e Boas Práticas de Regulação. Eu sou José Carlos de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Unesp e coordenador de pesquisa do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos. Bem, o que significa, em poucas palavras, o processo de gestão de riscos, né? O processo de gestão de riscos, ele consiste, na verdade, num conjunto de atividades coordenadas destinadas a lidar com eventos que podem afetar os objetivos organizacionais. As etapas clássicas desse processo de gestão de riscos são, primeiro, reconhecer e identificar os riscos, analisar os riscos, avaliar e priorizar esses riscos dentro daquela escala de probabilidade e de impacto. E, ao priorizar esses riscos dentro desta escala, a atividade regulatória deve responder aos riscos significativos, ou seja, aqueles riscos com maior probabilidade de ocorrência e maior impacto. Claro que os outros devem ser analisados, obviamente, mas esses devem ter uma prioridade no tratamento. Bem, essa questão, portanto, do processo de gestão de riscos tem como objetivo a possibilidade de alcançar o resultado esperado com muito mais segurança, não é? A partir do momento em que a instituição, que o órgão, a entidade, a agência reguladora, conseguir fazer esse processo de gestão de riscos com mais transparência, com mais objetividade, com mais eficiência, não é? Nós podemos dizer que a agência está no caminho, não é? Para possibilitar o alcance dos resultados com mais eficiência, que é um dos princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, com princípios da administração pública. Bem, aqui nós vamos fazer uma leitura do artigo 14 e do artigo 15 da Instrução Normativa da Controladoria Geral da União. E aqui eu quero fazer uma referência especial ao inciso 4, lá quando fala, o artigo 14 fala da gestão de riscos, e o inciso 4 fala da utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à elaboração do planejamento estratégico. Olhem, como que uma agência reguladora vai fazer o mapeamento de riscos? Claro que, falando aqui em poucos minutos, provavelmente vocês vão ter apenas uma contextualização desse assunto, mas os servidores técnicos, engenheiros, diretores, a direção da agência deve se preocupar na formação de uma equipe multidisciplinar para avaliar, através de oficinas, quais são os riscos inerentes ao alcance daquele resultado. Como eu já disse em outro momento, os riscos devem estar previstos lá no edital, no contrato de concessão ou no contrato de parceria público-privada, mas existem inúmeros outros riscos inerentes à execução do contrato, né? Então, vocês podem pensar, mas, José Carlos, os riscos já estão todos previstos no edital e no contrato? Sim, espera-se que sim. Mas vejam, na atividade regulatória, na própria prestação do serviço pela empresa contratada, não é? Vão surgindo riscos cotidianamente. Riscos de qualidade, riscos de ampliação, riscos de equilíbrio econômico-financeiro, riscos políticos, não é? Uma série de riscos, não é? Sem esquecer, obviamente, os riscos inerentes à própria prestação de serviço, ao próprio poder regulador da agência, não é? Então, todos esses riscos devem ser mapeados, organizados, tratados, pensados. Mas aí você me pergunta, como fazer isso?
através de uma equipe multidisciplinar. Mais uma vez, essa equipe multidisciplinar deve se reunir, não é? E ter um apoio da alta direção da agência para pensar, não é? No que poderia dar errado. E se encontrarem esses riscos, e provavelmente vão encontrar, né? Quais são as formas de mitigação desse risco? Portanto, eu quero colocar aqui em destaque a, as questões e os desafios, né, dessa equipe multidisciplinar para identificar, tratar todos esses riscos, né, de forma que a alta administração possa tomar a melhor decisão regulatória, por exemplo. Aqui, nesse slide, está um pouco pequeno, mas é exatamente aquilo que eu falei no início, não é? O processo de gestão de riscos consiste num conjunto de atividades coordenadas, não é? Destinadas a lidar com eventos que possam afetar os objetivos. Então, nós temos aqui, nesse quadro, nós temos regras, processos, procedimentos, funções, responsabilidades, limites e formatos. Vejam, só um parênteses. Nesse slide, essas expressões, não é, foram retiradas de uma das metodologias que eu achei interessante, mas, como já disse em outra oportunidade, existem inúmeras outras metodologias, inúmeras outras organizações que tratam da análise de risco, organizações que eu digo são propostas técnicas, né, para tratar, identificar e tratar os riscos. Aqui é apenas um exemplo para tornar mais clara esta abordagem. Então, nesse processo de gestão de riscos, nós devemos ter regras, processos, procedimentos, funções e responsabilidades. Responsabilidades de quem? Não só daquela equipe multidisciplinar. A responsabilidade deve ser de todos da agência, ou do órgão, ou da entidade, não importa, para que tenham e devem ter um canal, né, para levar uma informação ao órgão técnico de gestão de riscos. Né? Depois nós temos o registro desses riscos identificados. E, na sequência, a matriz de análise qualitativa desses riscos. Essa análise qualitativa é aquela análise já estudada que vai avaliar a probabilidade e o impacto desses riscos. Né? Se existir uma alta probabilidade e um alto impacto, este é um risco que vai, com certeza, impactar ou dificultar a realização, ou impedir, na verdade, a realização dos objetivos daquela entidade, daquele órgão, daquela agência. Né? E depois, na sequência, nós temos o plano de respostas. Esse plano de respostas ele vem exatamente dentro desse processo. O que fazer, né, com esses riscos? E aí a pergunta é: nós podemos evitar? Nós podemos transferir ou compartilhar? Aqui, quando nós falamos em transferir, nós estamos pensando, por exemplo, e eu repito aqui o que a doutrina fala, na questão de seguro. Nós transferimos um risco, por exemplo, de um patrimônio nosso para a seguradora, não é? E o compartilhar? Nós podemos usar como exemplo a lei das PPPs, né? Que lá fala repartição objetiva dos riscos entre o parceiro público e o privado. Claro que numa dimensão um pouco menor, talvez, do assunto que estamos tratando aqui, mas existe um compartilhamento de riscos. E depois nós temos ainda, analisando esses riscos, né, a possibilidade de mitigar, de reduzir ou de aceitar, porque determinados riscos podem ser aceitos? Sim, podem. Tudo deve ser pensado na forma do objetivo esperado. Né? Esse determinado risco deve ser um risco suportado, né, ou suportável, aceitável. Tudo vai depender, né, desse processo de gestão e de qual risco nós estamos falando, obviamente. E aqui eu quero destacar também que, recentemente, não é, a doutrina identificou, no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo da eficiência, né, no inciso que fala da eficiência como um dos princípios da administração pública, identificou que a, o grau de certeza para alcançar os objetivos parte da análise de riscos.
E esta análise de riscos, não é, como um processo de gestão para alcançar determinados objetivos, está implícito no princípio da eficiência que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. E nas últimas linhas desse slide, né, nós repetimos novamente que os objetivos da gestão de riscos é auxiliar na tomada de decisões. E aqui quero colocar em relevância a questão das escalas de probabilidade e de impacto do risco. E nós vamos olhar, na última linha, riscos praticamente certos. Olha, um risco praticamente certo, que provavelmente vai ocorrer, ele tem que ter uma, uma probabilidade de impacto. Qual é o impacto? Porque um risco praticamente certo pode não ter impacto nenhum, não é? E aí é a alta administração da agência que vai avaliar. Mas vamos imaginar que dentro dessa avaliação, o risco é praticamente certo, né? Alta probabilidade e alto impacto. Esse é o mais preocupante, não é? Depois nós temos os riscos. Muito provável, provável, pouco provável ou raro, não é? Então vejam que a matriz de risco ela vai fazer essa combinação já estudada entre probabilidade e impacto. Claro que nós temos várias legislações, metodologias, estudos que falam da, da graduação, né, numérica ou percentual entre probabilidade e impacto. É um estudo mais profundo que nós não temos como falar aqui. Mas existem, sim, escalas, né? Vocês poderiam perguntar, como que eu vou, por exemplo, separar um risco muito provável de um risco provável, não é? E aí, na metodologia utilizada, é que deve ter as escalas de avaliação objetiva para ter essa noção se o risco, por exemplo, é provável ou pouco provável, né? Bem, aqui também nós vamos falar da escala de impacto. Mais uma vez, a escala de impacto, né? Pode ser muito baixa, pode ser baixa, média, alta ou muito alta. Qual é a preocupação, né? A preocupação, claro, deve ser com todas, evidentemente, mas a preocupação deve ser estabelecida, né, dentro de um cronograma de gestão. Quem vai definir quais são os índices, né, ou quais são é, as, as escalas de preocupação é a própria agência, a própria organização interna que cuida dos riscos, o próprio comitê de riscos, não é? Que vai avaliar, por exemplo, o que fazer, não é? Entre um risco alto ou muito alto, não é? Evidentemente que alto ou muito alto deve ser levado sempre em consideração a probabilidade da ocorrência, não é? E o impacto nos resultados esperados. E aqui nós temos, mais uma vez, não é? Como deve ser feito o tratamento desses riscos, não é? E mais uma vez, não é? Aceitar, mitigar, transferir ou evitar. Então, estas probabilidades de tratamento do risco, ou seja, identificado o risco, não é? Como que ele vai ser tratado pela alta administração, não é? Esse risco é pouco provável, vamos aceitar, não é? Esse risco, nós temos probabilidade, possibilidade de reduzir, não é? Esse risco nós temos como transferir, por exemplo, para um seguro, e esse risco nós temos que evitar, porque ele tem uma alta probabilidade de ocorrência de um resultado que vai afetar o resultado esperado pela organização. Então, vocês percebem que a própria legislação, as próprias metodologias que cuidam do controle e da gestão de riscos, né, traz ou apresenta inúmeras ferramentas, mecanismos para que a administração consiga identificar e avaliar como esses riscos serão tratados para alcançar os objetivos esperados. Bem, aqui eu quero fazer
uma reflexão para dizer que a análise de risco, a gestão dos riscos, não é? A análise de probabilidade, de impacto, enfim, toda essa estrutura administrativa voltada para esta análise, ela tem por objetivo aperfeiçoar para compreender, né, uma melhoria contínua, visando compreender o aperfeiçoamento ou ajuste de aspectos de gestão de riscos no que se refere aos objetivos que se espera alcançar. Então, esta melhoria contínua, ela tem como fundamento o treinamento, a capacitação e o exercício, né, de uma equipe multidisciplinar, mais uma vez, voltadas, capacitadas, especializadas na identificação desses riscos e, especialmente, quais são os caminhos que a alta administração vai adotar para superar esses problemas que vão ou que podem impactar no resultado. E aqui, apenas um parênteses, né? Nós falamos em risco regulatório, né? Risco regulatório entra dentro desse contexto, obviamente, né? Nós temos riscos, por exemplo, na prestação dos serviços, né? Na ampliação, na tecnologia, na aferição de resultados, né? Riscos da própria administração da empresa, concessionária, parceira público-privada, né? Nós temos outros riscos, né? Riscos ambientais, né? Nós temos riscos políticos, econômicos. Então, vocês percebem que a análise, controle e gestão dos riscos é um ferramental, um instrumento de significativa importância para que a agência reguladora, especialmente a agência reguladora, que é objeto dessa nossa conversa, alcance os seus objetivos. E quais são os objetivos? Atender o interesse público através do serviço de qualidade, né? Levando em consideração aqueles princípios que definem o serviço adequado, lá na Lei 8.987, né? E o interesse público. Faltando mais uma coisa? Sim, está o equilíbrio econômico da empresa, não é? Porque a partir do momento em que existir equilíbrio econômico, no momento em que existir o serviço adequado, nós praticamente estamos cumprindo com eficiência o serviço regulatório, a atividade regulatória. E aí a administração pública estará cumprindo com eficiência os seus objetivos, que é atender o interesse público. Bem, aqui eu deixo algumas indicações de referência bibliográfica, não é? O decreto que já falamos, não é? Enfim, uma bibliografia interessante para vocês se especializarem nesse assunto. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado e até nosso próximo encontro.